pessoal do clube, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para falar acerca desse livro aqui, ó, Esther na Casa da Pérsia, do reverendo Emílio Garófalo Neto. A gente vai falar um pouquinho acerca das 5 formas que Deus age na vida dos seus, na vida do seu povo. E eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muito a tua vida. Mas se você ainda não conhece nosso canal, ainda não está subscrito, não deixe de fazer isso agora. Subscreve, ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Nós temos vídeos novos todas as quartas e sábados às 17h30. E não esquece, deixa teu like nesse comentário, deixa teu comentário nesse vídeo, deixa teu like e eu vou gostar muito de ler. Então bora começar? Oi, eu sou a Lívia, eu sou a fundadora do Clube do Aconchego. Seja muito bem-vindo e sinta-se aconchegado aqui no colo do Pai. Então, gente, esse livro é um livro que me mostrou um outro lado da história de Esther, do livro bíblico de Esther. Porque eu já tinha lido, já conhecia, mas ele me surpreendeu de algumas formas, porque mostrou um outro lado dos personagens que eu não conhecia. Eu achei a leitura dele bastante fluida, ele fala com uma linguagem muito simples, muito fácil de ler, de entender, e a gente vai lendo e nem sente. É um livro também fininho, ele tem cerca de 200 páginas, menos ainda do que 200 páginas, então você lê bem rapidinho. E é uma delícia, então super recomendo. O reverendo também tem um outro que é muito famoso, Isso é Filtro Solar, acho que é sobre o livro de Provérbios, acho que é. E esse é talvez a minha próxima livro, minha próxima leitura. Vou ver, vou pensar, porque eu gostei muito desse livro, então super recomendo. Então a gente vai falar aqui acerca da vida cristã no exílio, a vida cristã na casa da Pérsia. Mas o que é a casa da Pérsia? A casa da Pérsia é o mundo secular, o mundo que não conhece a Deus. E é nesse mundo que viveu os personagens que nós vivemos hoje também. Nós podemos nos identificar com esses personagens e nos identificar muito e ver como Deus age, né, na vida deles, e como ele é imutável, ele age da nossa forma, na nossa vida da mesma forma. Então vamos começar. Se você ainda não leu o livro de Esther, o livro bíblico, eu te aconselho a ler antes de você ler este livro, ou então de forma concomitante, ao mesmo tempo, né? De qualquer das formas, eu também tenho um vídeo falando sobre Esther, a rainha, né? Nesses cards aqui, nesse vídeo dos cards, e você pode dar uma pincelada nele, acerca da história de Esther. Então, eu queria falar para vocês os 5 maiores entendimentos que a gente pode aplicar para a nossa vida, dos personagens da história do livro de Esther. O primeiro deles é que Deus age nas nossas vidas apesar de nós. Nós vivemos no mundo, na casa da Pérsia, um lugar que nós temos muitos conflitos, muitas vezes, muitas lutas, nós como cristãos, e muitas oportunidades também. E Deus nos coloca nesse lugar que é a casa da Pérsia, que é o mundo, para que nós possamos ser sal e ser luz na vida de outras pessoas. E essa é exatamente a grande oportunidade que a rainha, que a menina, antes de ser rainha, né, que a menina Esther teve. Ela foi uma redentora, digamos assim, do povo judeu que estava sendo ameaçado de ser aniquilado, um verdadeiro genocídio perpetrado por Amã, que é um outro personagem da história, que é um amalequita, um povo que é inimigo desde sempre dos judeus. E então Esther representa essa redentora do povo judeu, assim como, não é, Jesus foi, só que de formas bem diferentes. Nesse vídeo que eu te indiquei aqui de Esther, você vai ver essa diferença, mas o personagem dela acaba apontando para Jesus de várias formas, e nesse vídeo você vai entender melhor por quê. Então não deixa de olhar, tá bom? E então eu estava continuando aqui, não é? A gente vive nesse mundo secularizado, neste mundo de pecado, completamente cheio de pecadores, onde nós precisamos focar em viver uma vida cristã neste mundo, em ser sal, em ser luz. E Deus nos vai dar muitas. A primeira das coisas que Deus vai nos fazer conosco é que Ele vai agir em nós e apesar de nós, no mundo, na vida de exílio em que nós, a vida cristã, que nós vivemos aqui neste mundo, na terra. E Deus vai dar, assim como deu a Esther, a oportunidade. Ele nos coloca em diversas circunstâncias, mediante pessoas, circunstâncias em que nós precisamos ter determinadas atitudes. E Esther foi colocada como rainha da Pérsia para ter uma atitude de identificação com o seu povo, com o povo judeu, e salvar o seu povo.
E apesar de ela primeiramente relutar, ela chegou a essa conclusão que ela não podia mais viver escondendo a sua identidade cristã, no caso judaica, não é? Que Jesus ainda não existia naquela época. Mas nós muitas das vezes também vivemos escondendo a nossa identidade cristã, nós vivemos escondendo quem nós somos para o mundo, para a casa da peça, e perdendo as oportunidades que Deus nos dá. Esse livro nos faz um chamado a vivermos de forma realmente cristã, nos identificarmos com os cristãos, a ajudarmos aqueles que não conhecem a Deus, a levarmos o Evangelho, a nos posicionarmos. Esse é o primeiro grande ensinamento que o livro de Esther nos dá e que Deus quer nos dar através desse livro. Segundo grande ensinamento é que Deus age apesar de nós. Tanto Esther quanto Mordecai são os personagens, digamos assim, principais dessa história do livro de Esther. Eles são pessoas que estão vivendo longe estão vivendo, como o próprio autor reverendo aqui, Emílio Garofalo, fala, assimilados. O que é essa assimilação? Eles estão vivendo de forma meio que escondida no meio do povo lá, do povo da Persa. Eles estavam na época do exílio, né, pós-exílio, e eles não voltaram para a terra, né, a Jerusalém, e continuaram vivendo lá na casa da Pérsia, lá na cidadela de Suzã, que é onde essa história se passa. E eles continuaram vivendo uma vida de assimilação, uma vida de... Eles meio que eles escondiam mesmo as suas práticas judaicas, eles escondiam as suas crenças e viviam assimilados, de forma que eles eram influenciados pelo mundo persa na época, né? Pelo secularismo, ao invés de influenciar. E nós fomos chamados a influenciar, a ser sal, a ser luz. Então esse é um ensinamento muito grande daqui do livro de... E essa hora acaba por chegar, né? Mais cedo ou mais tarde, nas vidas do cristão. Outro grande ensinamento que nós temos aqui no livro de Esther é que a honra e vergonha na casa da Pérsia. Deus prepara para o seu povo dias de honra e dias de vergonha para aqueles que realmente estão distantes de Deus. Tanto Mordecai quanto Esther passaram aqui por vários momentos ao longo da história em que eles foram, principalmente a rainha Esther e Mordecai. Mordecai saiu de apenas no início da história, ele passou de um homem que era apenas guarda do palácio, que ficava na porta, para o segundo maior, como diz a palavra de Deus, no final e no livro de Esther, que ele passou para o segundo maior, só abaixo do próprio rei Assuero. Ele teve uma evolução de honra dada, né, aqui na terra, que essa honra vem de Deus, né, como a gente sabe, porque ele fez a vontade de Deus, porque ele agiu de forma correta. E Deus traz honra aqui na terra também. Né? Não apenas no céu, quando nós receberemos o nosso galardão, mas aqui na terra também. Ele honrou a vida de Mordecai, quando ele se posicionou de forma correta. Ele honrou a vida de Esther, que se tornou rainha, e uma rainha que teve muitos privilégios, que teve muita empatia da parte do rei para com seus pedidos ao longo da história. Você vê que o rei prometeu e estava disposto a dar até metade do reino, como se costuma falar na história, não é? Que é uma forma de se falar, mas ele era bastante empático e simpático para com Esther. O Senhor concede graça aos seus. E porque ela era humilde, porque ela era sábia, e ela acabou, pela sua beleza também, claro, não é? Mas Deus usa os nossos atributos, tudo que nós temos, para a sua honra e para a sua glória. E foi isso que nós vemos aqui, Deus agir na história em favor do seu povo, de todas as formas, levando da desonra à honra, né? Nós vemos também virada de jogo, que nos fala que Deus age sempre em prol do seu povo, mesmo quando tudo parece perdido. Mordecai estava com uma forca preparada para ser morto, e Deus agiu no momento exato em que Amã, o seu grande inimigo, chega perante o rei Assuero para pedir a autorização para enforcá-lo. Deus age nesse preciso momento em que coloca no coração de Assuero a vontade, não é? de honrar a Mordecai. E pede logo a quem? A Amã, o seu grande inimigo de Mordecai, que o honre
que vá com ele pela cidade de Cidadela de Suzã, e que o honre perante todos os que lá estão, perante todos os moradores da cidade, levando tudo, todas as honras e glórias para ele. Ou seja, Deus faz com que os nossos inimigos nos honrem aqui na terra também. Ele usa as más intenções dos nossos inimigos a nosso favor. A forca em que Amã mandou construir para enforcar a Mordecai foi a mesma forca em que ele mesmo foi enforcado mais tarde. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? O ensinamento que ele fala da eucatástrofe. A eucatástrofe é uma figura de linguagem para falar de uma boa catástrofe, uma boa virada de jogo, uma boa mudança na história, um plano, uma virada total, de 360 graus. É isso que ocorre aqui na história, né? Uma pessoa que estava já praticamente com a forca no pescoço para ser enforcado, acaba se tornando o segundo maior, só abaixo do rei, e aquela que ia enforcá-lo, que era o seu grande inimigo Amã, acaba naquela forca. Então, Deus dá honra ao seu povo, aos seus. Me perdi, eu estava passando por aqui pelas folhas tão depressa, agora perdi-me. Me desculpem, gente, perdão. A conclusão aqui. O grande final desse livro eu achei emocionante, porque nos faz ver uma verdade tão maravilhosa de que, apesar de nós vivermos no exílio, nesse mundo tenebroso, nesse mundo de dor, de lutas, de aflições, em que somos tantas vezes incompreendidos na nossa fé cristã, nós podemos ter a fé e a esperança de dias melhores. Aqui haverá sempre lutas, será sempre agridoce a nossa existência. Haverá sempre esse misto de momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de honra, momentos de desonra. Porque estamos no mundo e no mundo teremos aflições, não é? Mas, apesar de tudo, Deus age em favor dos seus, ainda aqui na terra, e agirá no final, na consumação dos tempos, em favor dos seus, porque Ele é bom. E Ele age apesar de nós e para também abençoar o seu povo. Deus continua presente, Deus está presente mesmo quando Ele parece que está ausente. O livro de Esther não menciona o nome de Deus nenhuma única vez, mas e contudo, todavia, porém, Ele está presente do primeiro ao último ponto, a última vírgula desse livro. Portanto, Deus é o personagem principal e não Esther. E Deus acaba por nos dar vitória. Esse livro é sobre isso, é sobre a vitória de Deus. É sobre o dia do descanso. Porque no fim a guerra foi vencida pelo povo judeu. Eles tiveram o seu dia de Purim, que é o chamado é uma festa judaica que celebra até hoje essa libertação dos judeus dessa morte eminente que estava, desse genocídio que estava programado. Até hoje é chamada a festa da sorte, para comemorar a sorte que eles tiveram, que a gente sabe que não é sorte, né? O cristão tem Deus do seu lado e Deus é a nossa sorte. Então, para as pessoas do mundo, eles dizem que você tem sorte, mas nós sabemos que quem é a nossa sorte. Eu espero que você tenha gostado, que você adquira, que você leia, que esse livro é maravilhoso. E a gente se vê por aqui no próximo vídeo desse canal. Beijo, tchau, tchau!